Olá, no ar mais um Espaço Livre, que hoje vai falar sobre financiamento coletivo. Nosso convidado é o advogado Vinícius Maximiliano Carneiro, especialista em crowdfunding. Seja bem-vindo ao programa, Vinícius. Obrigado. Vinícius, para começar o programa, qual que é o conceito de financiamento coletivo? Olha, Carol, financiamento coletivo basicamente é a evolução natural daquilo que a gente conhecia como vaquinha. Ou seja, várias pessoas para um mesmo objetivo comum, tentando viabilizar financeiramente esse objetivo. E aí, com a comercialização disso, transformando isso num negócio, você começa a criar projetos estruturados e que estejam ligados a um nicho de pessoas, a um nicho de mercado, e que essas pessoas interessadas pela ideia, confortáveis com os resultados, comecem a doar espontaneamente, para que você possa transformar esses projetos em realidade. Basicamente, o crowdfunding é isso, uma reunião de pessoas, cada um contribuindo um pouquinho para viabilizar um grande projeto. Não existe diferença entre os três termos, então, né? Não existe. Se você falar a vaquinha virtual, no Brasil, você pode falar o financiamento coletivo, que foi a tradução daquilo que veio com o termo americano para cá, europeu, e o crowdfunding, que é o conceito global desse processo todo de economia colaborativa. E o que motivou esse surgimento? Na verdade, principalmente projetos culturais que tinham muita dificuldade em angariar recursos de grande volume e principalmente para fazer as turnês de shows, especialmente na Europa. Isso começou forte na Europa. E aí os grupos começaram a perceber o seguinte: eles tinham muitos fãs, mas fãs às vezes em cidades muito distantes, e eles não conseguiam levar um show para aquela cidade. Eles precisavam viabilizar aquilo comercialmente. E aí um desses grupos resolveu falar: vamos pedir para o pessoal doar. Se todo mundo doar e custear a viagem, a gente vai. Só que isso se transformou num boom mundial. Ou seja, fez, deu certo, e aí perceberam que tinha muito mais fãs do que imaginavam. Então, na verdade, o crowdfunding ele surge através dessa identidade das pessoas com os seus projetos. E aí é o desenho que nós temos hoje no mercado, no mundo todo. E como criar uma campanha de financiamento coletivo? Quais são os primeiros passos? Olha, Carol, é muito importante que o nosso telespectador entenda que crowdfunding é transparência. Ou seja, ele tem que estruturar um projeto verdadeiro. Ele tem que ter uma causa verdadeira, ele tem que ter um objetivo verdadeiro, claro. Depois que ele definir isso, ele tem que procurar os sites mais adequados. Por quê? Existem vários segmentos. Então, não adianta você colocar várias campanhas em vários sites ao mesmo tempo. Até porque hoje, no Brasil, os sites já estão bem maduros e eles têm como condição que você só pode colocar uma campanha de cada vez em cada lugar, para evitar uma duplicidade, uma concorrência entre os próprios doadores. Então, a primeira coisa é escolher o site adequado para aquele tipo de campanha, para o tipo de projeto, para o tipo de iniciativa. Se você, por exemplo, tem um projeto cultural e você vai para uma plataforma de projetos ambientais, a probabilidade de você conseguir o financiamento é muito menor, porque não é um público-alvo. Financiamento coletivo, antes de tudo, é nicho. Então, você tem que conhecer o seu público-alvo, conhecer quais são os sites que angariam mais pessoas nesse sentido. Então, uma boa pesquisa com os sites que estão no ar é a primeira das providências que o financiador pode procurar. A segunda é, encontrando o site, verificar se tem algumas reclamações desse site na internet. Ou seja, se as pessoas que já usaram o financiamento, que já colocaram campanha, que já contribuíram naquele site, se tiveram algum problema. Infelizmente, nós temos algumas situações em que os sites não são verdadeiros, as arrecadações não são repassadas aos donos dos projetos. Muitas vezes o percentual combinado não é o percentual que é descontado, é muito maior. Então, verificar se não tem nenhum tipo de reclamação. Nesses sites de reclamação online, que hoje é muito fácil, você olhar isso nas redes sociais, perguntar para quem já usou, se achou legal, se é fácil, se é difícil. E o último ponto que eu considero é que, seja muito realista com o prazo da campanha. Nós temos muita pressa em fazer projeto, E eu costumo dizer que um bom projeto, para ir para uma campanha de financiamento coletivo, ele precisa de pelo menos de 3 a 6 meses de amadurecimento, para que depois ele dure 60 ou 90 dias. Em geral, as campanhas duram entre 45 e 60, que é um prazo considerado razoável, porque a campanha tem muitos altos e baixos. Mas ter planejamento para o projeto é fundamental.
Por quê? Os sites, em geral, não fazem o trabalho de divulgação da campanha. Que é essencial, né? Que é essencial. Se você não divulga, se você não levar para o seu público-alvo, né, para todas as redes e todas as formas de divulgação que você tiver, o site ele se compromete a ter o lugar para as pessoas contribuírem, mas não necessariamente fazer o seu marketing. Então, é muito importante que você tenha esse planejamento, principalmente para divulgação. Senão, você pode ter um projeto maravilhoso, você pode estar num site espetacular e não arrecadar nada. E todos os sites ou plataformas funcionam da mesma forma para o financiamento coletivo? Não. Como eu te falei, hoje em dia o crowdfunding ele está muito nicho. Então, eles vão por segmentos de mercado, por segmentos de público-alvo. Então, cada site tem um tipo de requisito para a campanha. Alguns sites só aceitam campanhas que pedem arrecadação acima de um determinado valor, alguns só abaixo, alguns só aceitam questões de projetos ligados à empresa, outros só aceitam projetos de questões sociais e questões sociais que eles vão verificar se o projeto social existe. Né? Porque senão também fica muito fácil, você vem até a rede, faz um vídeo muito bonito, coloca um monte de imagem emotiva, diz que é um projeto social e depois ninguém vê esse projeto social. Né? Então nós também temos esse cuidado que os sites precisam tomar para que as campanhas sejam de credibilidade. Porque senão isso é ruim para o site, porque é quem doa falar, então esse site não é sério. Então eles também têm essa preocupação hoje. Como eu te disse no começo, o mercado está bastante amadurecido agora. Então os sites também foram vivenciando situações que eles tiveram que criar algum tipo de regulação. E qual que é o retorno desses sites e plataformas? Da mesma forma que cada um deles tem um nicho de mercado e uma forma de trabalho, cada um deles tem um percentual que eles cobram pelo resultado da campanha. Uma coisa que é muito curiosa no Brasil é que o financiamento coletivo europeu, americano, ele não tem a figura do parcelamento da doação, pagar em parcelas. Isso foi criado no Brasil. Né? Então, aqui, lá fora, você tem, você diz que quer arrecadar 50 mil, e a partir desses 50 mil, se você arrecadar 50 mil ou mais, ok, a campanha foi um sucesso, o dinheiro vem para você. Se você não arrecadar os 50 mil, for 49.900, a campanha é cancelada e o dinheiro é devolvido a todo mundo que doou. No Brasil, se criou o que muitos sites chamam de campanha flexível. O que é flexível? Você pode escolher uma campanha que você vai poder arrecadar os 50 mil ou você vai poder arrecadar aquilo que for doado. Essa movimentação no mercado ajudou muita gente a fazer financiamentos parciais de projetos. Mas isso tem um lado danoso, que é o quê? Se você planejou e orçou um projeto em 50 mil e você arrecadar 25, você não vai fazer o projeto. Você não vai conseguir. Né? Então, isso não é honesto com quem doa, muito menos com aqueles, com o projeto que foi intencionalmente financiado pela metade. Então, isso é uma situação que no Brasil ela ficou sui generis, ela é diferente aqui, mas que eu não posso negar que foi um sucesso na disseminação. Ou seja, as pessoas se sentiram mais confortáveis em começar a propor projetos, mesmo que muitas vezes sabiam que não iam arrecadar tudo que precisavam, mas sabiam que algum valor seria arrecadado. Quando a gente fala de projeto social, você ainda consegue reverter aquilo em algum benefício. Mas quando você fala, por exemplo, no projeto de desenvolvimento de um novo copo, se você tem um custo para desenvolver esse copo e você não tiver todo o dinheiro, você não vai desenvolver o copo. Então, as pessoas que doaram vão ficar frustradas, vão se sentir enganadas e você também vai se queimar no mercado porque você não vai nem conseguir lançar um protótipo. Então, esse é o cuidado. Existe alguma lei aqui no Brasil sobre este assunto já? Sobre financiamento coletivo especificamente, ainda não há legislação. Existem alguns projetos de lei tramitando na Câmara Federal, mas que ainda não tiveram nenhum tipo de parecer conclusivo, até em razão das discussões, existem muitas variáveis, existem muitas nuances. O que nós temos no Brasil hoje que particularmente oficializou a figura do financiamento coletivo foi uma regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, dizendo que nos casos de financiamento coletivo para empresas, as famosas startups, né, que a gente ouve falar, no caso desse financiamento coletivo,
existem regras que devem ser seguidas conforme a orientação da CVM. Então, os sites que lançam essas campanhas têm uma regulamentação mais forte, tem que seguir algumas regras, alguns documentos obrigatórios para garantir que a empresa realmente existe, que ela é verdadeira, que existe um fundamento naquele desenvolvimento. E as empresas que vão até esses sites também têm que preencher uma série de requisitos. Hoje é o que nós temos de mais oficial em matéria de financiamento coletivo empresarial. Nos outros tipos de financiamento, que é o de doação, o desenvolvimento de produtos, de projetos sociais, ainda não há nada nesse sentido. Você falou das startups, né? O financiamento coletivo é um forte aliado, né, delas. Fortíssimo. Você imagina que uma startup, a primeira dificuldade que ela tem é conseguir dinheiro no mercado. Né? Ou ela vai através de investidor anjo, ou ela vai buscar um fundo de investimento, ou ela vai buscar uma aceleradora, mas nem sempre eles são bem-sucedidos, porque existem muitas startups, existem muitas pessoas e muitas boas ideias e empresas no mercado e que não conseguem ser avaliadas por todos esses players. Quando surge financiamento coletivo justamente para as empresas iniciantes através de sites oficiais, você começa a dar credibilidade e começa a democratizar o acesso a esse dinheiro. Porque esse dinheiro ele não vai vir de um fundo que tem uma postura de mercado. Ele vai vir de milhares de pessoas que serão potencialmente consumidoras daquele produto que é proposto por aquela startup, por aquela ideia ou por aquele movimento. E isso já garante a continuidade da empresa. Ou seja, as pessoas financiam, as pessoas viabilizam que ela aconteça e depois mantêm ela viva. Então, foi uma democratização muito forte, que ainda é pouco explorada no Brasil. As empresas ainda estão se acostumando com essa ideia, né? E seguir as regulamentações, e como vai ser, como não vai ser. Mas nós já temos sites muito bons no Brasil, muito bons mesmo, melhores que muitos sites no exterior, estruturados para ajudar na alavancagem de startups só com financiamento coletivo. Vinícius, a gente vai continuar falando sobre financiamento coletivo daqui a pouco. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Espaço Livre. Até já! Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre financiamento coletivo. Nosso convidado é o advogado Vinícius Maximiliano Carneiro, especialista em crowdfunding. Vinícius, a gente já falou sobre legislação aqui no Brasil, né, que ainda não existe uma sobre o assunto. Como que é isso lá fora, nos outros países? Existe alguma legislação já? Sim, principalmente na Europa e nos Estados Unidos existe bastante legislação e bem estruturada. Até porque o valor de arrecadação das campanhas no exterior são muito altas, muito mais altas do que aqui, diga-se de passagem. O Brasil hoje, dentro de todo o contexto de arrecadação de projetos de crowdfunding mundial, não corresponde a 6%. Então, assim, o pesado da arrecadação realmente está na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa também mais na China e na Coreia. Mas esses países já têm regulamentação bastante forte, principalmente para evitar projetos falsos e evitar perdas significativas para os investidores, né, para os doadores, vamos dizer assim. E existem muitas campanhas falsas aqui no Brasil, a gente chegou a entrar nesse tema. Como que a população que quer doar, né, para alguma campanha, o que ela pode fazer para verificar se aquela campanha é verdadeira, se o site é verdadeiro? Isso é uma situação muito delicada e infelizmente pode acontecer. Eu não vou dizer para você que no Brasil nós temos muitas campanhas falsas, mas nós, obviamente temos projetos que, como eu te disse, não têm aquela finalidade para a qual eles dizem que vão ser criados. E a medida principal de quem quer doar para um projeto, saber se ele é verdadeiro, primeiro, conversar com o site. Porque geralmente o Fale Conosco dos sites é diferente do Fale Conosco do dono da campanha. Por quê? Porque o site ele tem uma série de critérios para aceitar as campanhas, mas é claro que se ele for questionado sobre alguma característica daquela campanha, ele vai prestar mais atenção, ele vai verificar, ele vai olhar, ele vai procurar com relação à existência ou não daquela entidade, daquele projeto cultural ou daquele protótipo, enfim. Então, a primeira coisa a fazer é falar com o próprio site. A segunda, de novo, pesquisar na internet quem está doando para aquele projeto. Dentro dos sites costuma ter uma área que os próprios doadores podem conversar, colocar comentários, etc.
olhar nessa seção de comentários é importantíssimo, porque você começa a perceber se tem algo que não está muito legal, se a recompensa que foi prometida alguém ainda não recebeu, ou se a recompensa que recebeu não era bem aquela. Enfim, você fazer um projeto, por exemplo, dizendo que vai dar de presente para as pessoas um livro e depois ela recebe um panfleto, né? Isso não é raro, infelizmente. Então, observar o andamento do projeto por algum tempo, para ver se aquelas pessoas que estão doando estão satisfeitas com aquilo que está acontecendo. Isso é uma grande medida. Agora, como eu também te falei, os sites brasileiros estão amadurecendo muito nesse sentido de controle, de evitar campanhas falsas, de evitar projetos que não tenham fundamento. Por quê? Porque são prejuízos para o próprio site. Se ele tiver uma campanha falsa e essa campanha for descoberta como falsa, isso pode destruir a imagem do site, como conceito daquele que viabiliza colocar isso à disposição das pessoas. Grande parte dos sites dizem que não são responsáveis pelos conteúdos das campanhas, mas a partir do momento que ele viabiliza a arrecadação, é um intermediário e recebe um valor por aquela campanha, ele tem sim uma parcela de responsabilidade, pelo menos para dizer se aquela campanha é verdadeira. Então, acho que se adotar essas medidas, você reduz bastante o risco de acabar doando para um projeto que não é aquilo que você pretende. E aqui no Brasil, quais são as campanhas que costumam ter mais sucesso? No Brasil é muito engraçado porque, como a gente fala muito de nicho, né, as campanhas que acabam tendo muito sucesso no Brasil são projetos culturais, especialmente os ligados à área de música, e os projetos na área de sustentabilidade, ecologia, preservação do meio ambiente. Os projetos de maior arrecadação no país são nessa área. Então, assim, isso mostra como o brasileiro tem uma identidade forte, tanto com a sua cultura, né, projetos que vão viabilizar música nova, artistas novos para o mercado, como também viabilizar questões ligadas à preservação, à natureza, à preservação animal. Projetos que, às vezes, algumas pessoas não dão nenhuma importância, falam, imagina, eu não vou doar para isso. Tem muita gente se importando com isso, né? Então, isso também é um termômetro. Como é que está o nosso público-alvo dentro desse engajamento social para viabilizar projetos de sucesso? Aqui no Brasil, a gente tem financiamento coletivo para tudo, quase, hoje em dia, né? Recentemente... Praticamente para tudo. A gente viu um financiamento coletivo ser muito criticado, né? Que era para a criação de uma hamburgueria de um ex-participante que venceu o MasterChef, né? Um ex-participante do MasterChef e de uma empreendedora, a Bel Pesce, né? Famosa. Qual que foi o erro deles, na sua opinião? Olha, na verdade, Carol, o grande erro deles foi subestimar a inteligência do coletivo. Você jamais pode subestimar a força que o coletivo tem de avaliar as suas ideias. Sem dúvida, se você tem o apoio do coletivo para aquilo que você tem em mente, é um estrondo, é um sucesso. Mas se o coletivo perceber que em algum momento ele está sendo manipulado, ele está sendo tratado como se fosse meramente uma massa de manobra, pode destruir uma campanha, que foi o caso realmente emblemático deles. Na época até eu escrevi um artigo falando do como não se deve fazer financiamento coletivo, caso dessa hamburgueria. Porque eles começaram a prometer recompensas extremamente insignificantes, alegando que, na verdade, o benefício que as pessoas teriam era serem sócias de um empreendimento que aqueles famosos seriam os proprietários. Até onde as pessoas querem só ser sócias dos famosos, né? Elas querem algo que elas possam usar, que elas possam degustar, ainda mais uma área de alimentos, enfim. Então, assim, eu acho que tenho convicção de que o grande erro deles nesse ponto foi achar que a multidão, né, o dinheiro da multidão é algo muito fácil de se extrair com pouquíssima satisfação. Aquilo que a gente volta no começo, transparência é tudo. Sem transparência, você dificilmente vai conseguir ter uma campanha de sucesso. E quais são outros casos de campanha que deram errado que você pode citar aqui pra gente? Na verdade, a grande maioria das campanhas que dão errado são aquelas em que o proprietário da campanha negligencia a sua comunicação com a multidão. Ou seja, deixa de dar informação, faz um planejamento errado. Existem vários protótipos, principalmente projetos de produtos revolucionários, projetos de informática, que todo mundo adora, né? Inovações, em que a pessoa
levou isso para uma campanha, disse que ia criar, por exemplo, um drone que ia andar sozinho, fazer foto das pessoas, acompanhar a pessoa por cima e uma coisa assim fabulosa. Todo mundo achou maravilhoso, arrecadou milhões e ele não conseguiu fazer o produto. E além de não fazer o produto, ele perdeu todo o dinheiro. Ele não devolveu o dinheiro das pessoas. Um caso muito famoso, até que aconteceu nos Estados Unidos, foi de uma cooler ultramoderna que tinha liquidificador, tinha aparelho de som, tinha TV, tinha tanta coisa no cooler que todo mundo queria comprar aquilo. Se não me falha a memória, eles arrecadaram 13 milhões de dólares nesse projeto. Era um projeto para explodir e eles não conseguiram fazer a caixa. Não conseguiram fazer a caixa. Fizeram o protótipo para apresentar no projeto, mas quando foram para a linha de produção, viram que os custos não eram bem aqueles, que o desenvolvimento do produto não era aquele, que as peças não eram aquelas. Então, voltamos de novo lá. Planejamento, para que você consiga entregar aquilo que você promete. E campanhas que deram certo? As campanhas que dão certo, por exemplo, teve um Instituto de Preservação Animal e Ambiental. Eles fizeram uma campanha que no Brasil nós chamamos de recorrente, que é você doa para alavancar o projeto e depois você continua doando mensalmente, bimestralmente, enfim, com alguns critérios. Eles fizeram uma campanha maravilhosa para a preservação de algumas espécies animais que estavam em extinção e foram uma das maiores arrecadações do país. De novo, outros projetos que você fala, por exemplo, com relação a essa área da cultura, um engenheiro na área da educação desenvolveu um kit de molas e metais, né, para a área de engenharia, mas que ele conseguia explicar aquilo visualmente, quem mexia naquilo, ele conseguia explicar conceitos de física e matemática. Foi um estrondo na área de educação, dezenas de professores motivaram seus alunos. Então, assim, os alunos ficaram motivados, os professores ficaram motivados, a campanha dele foi um sucesso, depois as vendas do produto foram um sucesso. Ele, inclusive, faz hoje palestras, escreve livros sobre como fazer um financiamento coletivo de sucesso na área de educação, que é uma área que hoje ainda falta muito projeto no Brasil. Existem pouquíssimos projetos na área de educação. E a gente acaba vendo que são projetos que todo mundo tem vontade de ajudar. Você falou de livro, você também lançou um livro sobre o assunto, né? Sim, lancei um livro sobre o assunto. Diante dessa dificuldade, né, que eu comecei a observar que o mercado tinha de entender o que era financiamento coletivo, o que poderia e o que não poderia ser feito, ao menos diante da legislação que nós tínhamos, né, e temos ainda hoje no Brasil. Na época do lançamento do livro, ainda não tinha regulamentação da CVM, eles estavam estudando essa possibilidade. Então, foi realmente, eu digo que foi um panorama árido, que eu tentei escrever alguma coisa, trazendo algumas noções, principalmente de burocracia. Porque no Brasil tudo é muito burocrático. Sim. E estava parecendo muito fácil você criar um projeto, sair arrecadando e simplesmente ficar com dinheiro. E em relação às doações, como elas são feitas nos sites, né? Qual que é a forma de pagamento e depois o criador da campanha ele precisa prestar contas? Olha, os sites, em geral, adotam sempre a mesma regra para receber as doações. Em geral, via cartão de crédito, né? Então, você entra lá, escolhe a campanha, escolhe qual vai ser a sua doação. As campanhas geralmente têm vários itens, né, de doação, vários valores, né, 5, 10, 15, 20, 200, 500, e cada valor você tem uma recompensa. E aí você escolhe aquele valor e aquilo vai para o site para ele abrir uma área para você fazer o seu pagamento. Como nem todo mundo tem cartão de crédito, alguns sites começaram a abrir facilidades, como as pessoas pagarem por boleto, pagarem por depósito em conta. Então, assim, hoje é muito fácil você conseguir fazer as doações. Bem fácil mesmo, bem rápido, bem simples e é seguro. Nos sites sérios, nos sites que, né, você consegue verificar que tem muitas campanhas, são legítimos, é muito seguro fazer as doações. E você me perguntou a respeito dessa prestação de contas, prestação, né, de contas do dono da campanha. Quando encerra a campanha, como eu te disse lá atrás, o dono da campanha não pode negligenciar a comunicação dele com seus doadores. Afinal, ele propôs uma ideia, as pessoas acreditaram, então ele tem, no mínimo, que prestar contas. Alguns sites já fazem isso como uma obrigação, né? Você tem que terminar a campanha, prestar contas, dizer quanto arrecadou, quanto pagou de intermediação, quanto vai gastar na compra das recompensas e quanto vai sobrar para você.
Mas a maioria das vezes o organizador da campanha acaba fazendo uma prestação de contas até, vamos dizer assim, meio informal, nas próprias redes sociais, nos próprios blogs que ele fez aquela divulgação, para dar de novo credibilidade, porque quando ele precisar voltar de novo para o financiamento coletivo, as pessoas precisam acreditar que ele vai ser honesto. Vinícius, muito obrigada pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Eu que agradeço imensamente esse espaço de vocês proporcionarem para a gente falar um pouquinho desse assunto que é super interessante. E eu só gostaria de deixar o meu e-mail, vinicius.carneiro@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida sobre financiamento coletivo e crowdfunding, eu estou à disposição. Obrigada. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até semana que vem. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.